Olá, sejam muito todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão querido e amado. Vou usar essas palavras para você porque eu vou falar novamente, amado. Washington Felipe, seja muito bem-vindo, meu irmão. Olha, eu tô preso aqui que o Matheus me colocou aqui no cantinho hoje aqui, ó. Mais conhecido como irmão Filipinho, ou Filipito, né? Que tá surgindo agora esse Filipito, que eu não sei de onde surgiu, mas tô chamando também de Filipito. Isso é um De onde apelido. surgiu isso? Esse Filipinho já me acompanha há muitos anos na maçonaria, mas agora eu devo isso ao meu venerável, o novo venerável da Estrela do Oriente, que só me chama desse jeito. Ah, rapaz, mandar um abraço pro Mike, recentemente foi a instalação do homem lá, ó. Xandão, você já não tinha cabelo, agora já não tem mais, mano. Vai acabar com o resto que tem. E aí, meu irmão, como é que tá a vida? Tranquilo, meu irmão, graças a Deus a gente está trabalhando bastante, né? E estamos seguindo aí. E a profissão, qual é hoje? Hoje a profissão, ainda estou na transição de assessor da deputada para voltar a ser assessor da vereadora, né? Estamos na transição política eu também. Conversando contigo ali, eu não entendi, né? Eu chamo ela de vereadora, mas ela é deputada. Hoje deputada estadual, professora Jaqueline. Entendi. E você tá no campo com ela direto, trabalhando? Sim. Não é mesmo? E assim, tem alguma mudança com essas eleições que vai vir agora aí, quadro? As eleições profanas, como eu posso dizer, elas correm de um curso diferente, né? Totalmente diferente. Então, assim, as movimentações são grandes, nós estamos no período pré-eleitoral, né? E é um período mais importante, eu considero, do que a própria campanha, né? Que é um momento de articulação, é um momento de se pensar nas composições políticas, né? Então, nós estamos justamente nesse período de fazer composições, conversas e justamente é o que o político deve fazer dentro desse período de pré-campanha. Aí você entra nesse caso ali com auxílio a ela ali. Sim, eu acompanho ela em todo o tempo, né? Mas e enquanto a CEMED está te esperando ainda? Quem sabe no futuro, né? Ô, meu irmão, o que é isso? Na CEMED seria eu queria te ver como professor. Você é professor de história, né? Sim. A formação é história. História? E ali na Avenida do Tarumã, como é que tá por ali? Ali é onde eu nasci, né? O bairro da Praça 14 é o meu xodó. Eu nasci na Praça 14, né? Ali mais ou menos na região da Tarumã, que é a minha área considerada a área da imigração portuguesa, né? Meus avós são imigrantes portugueses também, então vieram para cá para o Brasil já na década de 30, 40. E eu moro justamente na área de imigração portuguesa. A Praça 14 durante muitos anos foi chamada de Praça Portugal, até 1950. Sério? Isso, Praça Portugal, devido à questão da imigração portuguesa. Mas voltou a ser o nome que homenageia a revolta de 1892. Eu não sabia porque eu cheguei aqui com 10 anos de idade também, né? Eu nunca parei assim para me estudar um pouco da história. Isso é um erro meu. Mas assim, como foi a tua trajetória, a tua caminhada no exato momento que alguém te estendeu a mão pelo convite para te chegar na maçonaria? Bem, minha trajetória começa justamente quando eu, dentro da minha própria casa, né? Eu tive familiares que foram da maçonaria, meu bisavô, avô, etc. Pertencem, já eram de uma tradição maçônica, né? Meu avô já faleceu com 60 anos de ordem, o bisavô também com mais de 60 anos de ordem, né? Eu espero superá-los nisso também. Aí tá aí o carinho que existe com os mais velhos lá da Estrela do Oriente. É o xodó lá do nosso sapientíssimo, é o Filipinho. Sapientíssimo, os caras mais duros da loja. No dia da homenagem do Filipinho, chorando. Eu me encabulei. Como pode isso? Os homens duros assim mesmo, firme. O Torres militar chorando. Meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Antemão, eu já te pedi desculpa no dia da tua homenagem. Eu não estava em Manaus, eu estava em missão, na estrada. Tentei chegar, choveu, eu acho, naquele dia. Entrei num lamaceiro, mas depois que me xingou no telefone lá, tá normal. A gente só faz questão de estar perto das pessoas boas, né? Quando a pessoa é ruim, a gente não quer nem por perto. Rapaz, eu te considero uma pessoa boa, você é meu irmão, pô. É por isso que eu brigo para estar perto. Meu irmão, mas fale um pouco mais pra gente, né? Você falou, você já teve familiares na maçonaria, mas quem era Filipinho antes da maçonaria? Filipinho, antes eu acho que era, vamos dizer assim, a maçonaria entrou para mim como uma vocação. Antes, para mim, eu era muito, vamos dizer assim,
baixa oratória. Hoje quem me vê falando desse jeito acha que eu sempre fui dessa mesma maneira, né? E na verdade não, eu era muito tímido, muito, vamos dizer assim, bastante. Apesar de eu ter essa cara de pau, mas é verdade, verdade. Mas hoje, para quem não me conheceu naquela época, por exemplo, o Alexandrino é um dos irmãos mais antigos da loja, Farias são os irmãos que mais me conhecem, né? Os decanos da loja. Mas realmente eu entrei muito tímido na maçonaria. Com o tempo, eu fui me apropriando da possibilidade de ter esse dom da oratória, né? E até hoje esse dom ainda está em construção, ainda não me considero um bom orador. Mas eu tento... a maçonaria me moldou muito. A maçonaria moldou hoje o que eu sou. São 14 anos de dedicação na ordem e realmente hoje o Filipinho que iniciou no dia 19 de julho de 2012 não é mais o mesmo no dia de hoje. Isso eu tenho certeza. Pois é, no dia 19 de julho de 2012. E o seu padrinho? Você já mandou um abraço para ele hoje? Meu padrinho, para quem não sabe, é o meu querido irmão vovô. Não, fale o nome dele. Eu sou proibido de chamar de vovô. Wittenberg. Como? Wittenberg. Não, é Wittenberg. Já mudou de novo? Não. Wittenberg Frota. Rapaz, eu conheço o vovô. Ele é um cara sensacional. Ele, quando quer chamar a atenção do cara, ele chama o cara no cantinho, vem cá. Tá, cara, porra, mas ele tá certo, tá errado não. Ele tem que cultivar pelo zelo da ordem. Isso é verdade. O vovô é um irmão muito especial, que eu tenho muito carinho por ele. Tenho muita admiração. Ele é uma pessoa super, além daquele alto astral que ele tem e tudo, acho que com seus excessos, né? Mas ele é uma pessoa muito especial. Eu tinha, vamos dizer, um amigo em comum com ele, né? O irmão Jean, que era um mentor, vamos dizer assim, para mim, à época, me apresentou o vovô. E passaram-se 2 anos até que ele me trouxesse para a ordem. 2 anos de ordem? 2 anos. Eu tinha 18 anos quando conheci o vovô e ele me iniciou na ordem com 20 anos. Eita, igual aqueles noivados, né, de 7, 10 anos, rolando para ver se termina. Na verdade também a loja em a qual eu iniciei, a Rei Salomão, passava por um processo muito delicado, né? Estava se soerguendo ainda. Então foi um período também que eles estavam fazendo alguns ajustes administrativos para poder começar a iniciar novamente novos membros. E foi na leva que eu iniciei com mais 5 pessoas. Que é eu, o atual grão-mestre, nosso irmão Percival. Irmão Percival? Irmão gêmeo. Irmão gêmeo dele. Deixa um abraço para o nosso irmão Percival, nosso grão-mestre. Logo ele estará aqui numa reunião conosco. Eu vou convidar você, meu irmão, que está sempre nessa reunião conosco aqui. Com certeza. Vamos realizar essa reunião com o homem, né? Então foram com alguns irmãos que eu iniciei, que estão comigo hoje. O irmão Agerozinho também, meu irmão gêmeo. E é isso. Pelo que ele falou aqui, todos são autoridades. O Filipinho é deputado, a Genozinha ele faz parte de algum tribunal. O grão-mestre também. O nosso presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico. Ou seja, a loja dele, a turma da iniciação dele hoje faz uma representação muito grande. Com certeza, com certeza. Faz uma representação da potência. E por que surgiu o Estrela do Oriente? A época quando a Rei Salomão se reunia, ela precisava de ajuda. E a Estrela do Oriente sempre foi uma loja que ajudou outras lojas, né? Se você for ver o histórico da loja Estrela do Oriente, ela já ajudou a fundar a loja de Parintins, ajudou no surgimento da loja de Rio Preto da Eva na gestão do eminente Bruno, né? Foi a loja que foi responsável por durante 4 anos, 2 anos ainda do período da Covid, etc., e depois dentro do mandato do Bruno. Então nós sorguemos a loja de Rio Preto da Eva, trabalhamos muito ainda pela loja de Itapiranga e essas lojas foram ajudadas pela loja Estrela do Oriente. Não foi diferente da Rei Salomão. Então a Estrela do Oriente ajudou durante muito tempo e logo depois, quando a loja teve a possibilidade de caminhar sozinha, houve então essa separação. Só que nessa separação eu preferi ficar com a Estrela do Oriente, que eu sempre me senti muito em casa com os irmãos das lojas Estrela do Oriente. Não que os meus irmãos da época da Rei Salomão não fossem também acolhedores, mas
o meu sentimento e o meu coração sempre pertenceu à loja Estrela do Oriente. Então, a Rei Salomão é tua mãe, mas a Estrela do Oriente hoje é mãe, mas é como se fosse uma madrinha à época. É a minha madrinha, é a minha mãe criadora. Não é madrasta. Não. Tudo que eu aprendi dentro da maçonaria eu devo muito a grandes irmãos que até hoje ainda estão. E o grau simbólico? A tua jornada de aprendiz naquele banco gostoso ali de um ano. Esse não banco tá Eu não sofri tanto. A minha época era diferente, né? Então a gente fazia algumas iniciações e com alguns meses já poderia passar para companheiro, né? Eu acho que eu acredito que eu passei uns 8 meses, não cheguei nem a um ano ser aprendiz. Mas eu tô vendo aqui, Né? Então, por uma questão de necessidade da loja mesmo, né? Então você não é contra a quebra de interstício, né? Não, jamais. Eu acho que deveria ser reduzido, inclusive. Eu acho que não deveria ser um ano. Eu tenho uma colocação nisso, que uma vez eu até questionei, eu não sei com qual foi o Sapientíssimo, né? Não, foi com o Sapientíssimo lá, não me esqueci o nome. Eu falei uma situação. Esse interstício, ele deveria, assim, durar uns 6 meses. E se o candidato, o aprendiz ou o companheiro estiver preparado, ele fosse peleado de uma forma com uma sessão atendimento. Se ele fosse aprovado pelaquela sessão, ele estava apto, né? E não ficar ali repetindo aquelas questões do aprendizado. Porque às vezes nós perdemos o aproveitamento do irmão, do obreiro, numa situação de um tempo perdido. Assim, em partes eu concordo contigo nessa questão do aproveitamento, mas eu não penso que tenha que ser só essa visão do aproveitamento. Eu penso, por exemplo, que se uma loja não tem uma rotina, um cronograma e um planejamento, fica chato, realmente. Então, assim, fica chato para o aprendiz, fica chato para quem está ensinando. Chega uma hora que o cara, teoricamente, não teria nada que ensinar. É lógico que dentro da maçonaria nós temos uma dimensão de coisas que podem ser ensinadas. Eu penso que a diminuição fortaleceria o tempo que as lojas precisam de mestre. Por exemplo, hoje é muito comum você visitar lojas que não tem mestre, né? Então, qual é a nossa dificuldade? Seria ter mestre. Então, o interstício seria crucial a sua redução para ser formado esse mestre dentro de pelo menos um ano. Eu acredito que em um ano é suficiente. É claro, quando a loja se programa, que ela tenha instruções, que ela tenha a possibilidade de fornecer esta formação desse mestre. Né? Então, assim, quando isso acontece, eu sou totalmente favorável. Então, esse assunto da quantidade de mestres, nós vamos colocar para o terceiro bloco, que nós vamos desenvolver bastante esse assunto aí. Top, muito bom. E você vai entender uma dimensão e que futuramente tu vai ter uma explanação disso daí que nós colocarmos na pauta aqui, né? Mas assim, no grau simbólico hoje está 3, né? Porque o mestre talado, ele só é o 3,5, né? É um título, né? É o título, sim. É um título, mas... É um reconhecimento, vamos dizer assim. Por quê? Dentre os irmãos mestres, costume se escolher um mestre para representá-los, né? Então, eu estou MI, sou MI, né? Na realidade, às vezes as pessoas vão, não, eu estou venerável. Não, você é venerável, vai ser sempre. Você vai ser sempre venerável. Não é porque a pessoa vai ficar mandando, não. Quem passa pelo ritual de instalação vai ser sempre reconhecido como um venerável mestre, como um mestre talado, ou mestre talado. E no grau filosófico? Eu estou vendo aqui que tu chegou no 30. Cheguei no grau 30. E por que não quis subir mais dos outros graus? Isso eu tenho uma teoria, ele vai me esperar, eu estou companheiro, até chegar no 30, do 30 nós vamos caminhar junto esses 3 para chegar a 33. Pouco tempo, não falta muito tempo. É só uns 6 anos mais ou menos. 6 anos aí... 6 anos. Não, eu já esperei, por exemplo, meus irmãos gêmeos, eu acredito que o Percival, se eu não me engano, já seja 33. E o Agenozinho também já é 33. Mas eu não tive, por exemplo, eu não tenho essa pressa pelos graus filosóficos. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser a base. E a base é o grau simbólico. Irei retornar, claro, né, dentro das condições de gestão necessárias. Irei retornar ao grau 30 para poder colar o 31, 32 e 33. Já cheguei até aqui, vou finalizar e tenho certeza que esses conhecimentos vão ser usados principalmente para reforçar a base. E uma potência que tu reconhece, que tu briga, que luta e vai brigar por ela? Até o fim. Vamos dizer, eu sou muito da parte progressista da maçonaria, né? Tem alguns que podem me criticar pelo meu progressismo,
alguns veem como excedente, etc. Mas eu sou mais do lado da união, do fortalecimento. E a gente dividido, a gente nunca vai estar forte o suficiente. Eu vejo, por exemplo, que existem lojas que são consideradas espúrias, né? Essas lojas não precisariam estar longe de nós. Acho que se conversa, buscar o crescimento, poderia sim, claro, com exceção das lojas que por algum motivo já foram apartadas de dentro do Gobão ou da nossa potência, essas não podem estar. Mas lojas que nunca tivemos problemas e que poderiam ser agregadas, eu gosto dessa palavra, de agregar, de unir, acho que seria uma possibilidade de pensar para o nosso fortalecimento. Separados, somos fracos. Eu tenho uma visão dessa, nós tínhamos conversado também com o Rubeló, né, com o poderoso Quirino, sobre uma situação dessas potências espúrias, né? E assim, ele tem uma visão praticamente igual a sua. De tentar um dia, quem sabe, essas potências estarem mais próximas de nós. Eu mencionei para ele, quando uma potência tem a vontade de ensinar, de desenvolver e crescer junto com a potência regular, legal, será sempre bem assim. Isso é um excelente, porque hoje na maçonaria existe uma criação de grupos muito forte. E quando eu me refiro a grupos, vai longe dos grupos paramaçônicos, etc. Não, eu falo de grupos de irmãos que se fortaleceram entre si e que criaram uma redoma em torno da nossa potência. E eu não vejo que ela tenha que ser dessa maneira. Eu de certa forma, uma politização dentro da maçonaria. Uma politização medíocre, eu chamo isso. Porque você não pode criar um grupinho de pessoas. A maçonaria não é do pertencimento de um grupinho de pessoas, né? Eu acho isso muito cruel com a própria ordem. Você não sabe o mal que você cria quando você cria grupinhos pequenos de poder. O poder só serve se for para utilizar para todos. O poder só nos dá referência, só nos refere de fato e de direito como elementos participantes da política quando ele é para todos. Né? Então, assim, o que nos difere dos demais é a nossa capacidade de poder se unir, né? De poder estar juntos. Então, assim, a maçonaria não pode pertencer a um grupo político, a um grupo que seja, grupos que vão surgindo por aí. A maçonaria é para todos, para todos os que pertencimento. Então, hoje, eu trabalho muito com essa questão do resgate do pertencimento. Porque, veja bem, se você não trabalhar isso, essa questão do pertencimento, de você ser maçom e se sentir maçom, isso prejudica demais, né, a ordem, enfraquece. E hoje a nossa visão é voltar para o fortalecimento. E só se fortalece quem está junto. Aqueles que se unem para fazer grupos estão totalmente errados. Tu acha que tem a ver isso com a questão de a maçonaria no passado foi gloriosa, participou da independência, da proclamação da república, do surgimento do império, e hoje o pessoal, a maçonaria está fora de cena, é algo mais reservado? Tem a ver com isso, na tua visão? Não é tão atuante? Não é mais tão atuante como nós já fomos. Isso com certeza. Hoje, por exemplo, eu discordo em partes quando há discussão de política partidária ser discutida dentro das lojas. Isso aí eu sou contrário. Mas a política, você não pode falar de política. Nós generalizamos muito de forma errada. Né? A generalização começa, não se discute política. Opa, tá errado. Eu acho que a política que não deve ser discutida é a partidária. Porque até a nossa relação de poder dentro de casa é uma relação política. Né? Existe a estrutura do pai, da mãe, claro, mas ali é uma visão política porque os filhos percebem que eles são as referências. Né? Ali é uma relação de poder e de política. Né? Então até aqui, opa, minha filha, você não pode mexer aqui é do papai, você não pode mexer. Então, querendo ou não, intrinsecamente você está ensinando política, tendo uma relação de poder com o outro, né? De base de respeito, criando valores, etc. Entendi. Muito bem. São situações dessas que nós estávamos comentando agora há pouco, que você até mencionou sobre de grupos. Eu concordo sim plenamente que você mencionou de trazer esses irmãos, que não chamam de espúria, mas sim não reconhecidos. Não reconhecidos, Para o nosso ambiente. Porém, eu deixo bem claro a todos aqui, estelionatários utilizam hoje da maçonaria, do símbolo da maçonaria, para ganhar dinheiro
em cima disso. Uhum. Eu acho que você vê no Facebook, Instagram, Iniciação online. o cara vendendo relógio, vendendo. Eu não vou mencionar uma questão dessa, porque eu já tive um passado por isso. E aonde eu já conversei com você uma vez sobre uma situação dessa daí, né? Que fica até meio ruim nós estarmos colocando um podcast público aqui. Mas assim, concordo plenamente com aqueles irmãos que trabalham na maçonaria, que trabalham beneficente, que trabalham, ajudam ao próximo, vem do nosso lado. Hoje, a respeito disso, eu vejo que muita gente pensa que você entra na maçonaria para fazer negócio. Tem gente que entra na maçonaria que vê nisso uma oportunidade de um grupo de se favorecer. E a maçonaria não é isso. A maçonaria, claro, você cria boas relações com as pessoas, mas ela não tem esse intuito econômico. O intuito maior, aqueles que estão na maçonaria para fazer negócios ou se utilizar dela como trampolim político ou tentar fazer outras situações que não sejam a filantropia, o progressismo, o livre pensamento, a pessoa está no caminho errado e ela vai se frustrar em algum momento. Quando eu digo abrir a maçonaria para outras ordens ou outros grupos, vamos dizer, maçônicos, mas que não sejam reconhecidos, eu penso em fortalecer e, é claro, convidar as pessoas, se elas existem, elas estão de pé, foi confortável durante muitos anos e por pessoas de bons costumes, acredito. Sim. Agora, é claro que a gente não vai, quando eu digo abrir, não é estraçalhar as portas, né? É você abrir de uma forma coerente, trazer pessoas que possam realmente agregar, que possam justamente construir um pensamento, né? E se unir. Eu penso na união. E eu sei que isso é possível. Né? Sim, com certeza isso será possível. Isso daí é um plano que será exposto futuramente, eu tenho certeza, né? Um plano bem associado a um desenvolvimento de trazer irmãos irregulares para ser regulares, para ter um conhecimento da potência, para ter intervisitações entre lojas, para conhecer o mundo maçônico, eu falo assim, real, da forma correta, né? Mas pode ser que estejamos falando algo assim. E a Aurora do Amazonas, meu irmão, o que você acha dessa loja? A Aurora do Amazonas é o grande xodó da Estrela do Oriente. Nós temos uma relação já há muito tempo, desde de 1999, quando a loja foi fundada, começou o seu processo de fundação, né? O grão-mestre na época era o irmão Loureiro, e já lá já tinha um elemento da Estrela do Oriente, né? Alguns irmãos que já estavam trabalhando pelo engrandecimento dessa loja, né? Que é o nosso irmão Torres, nosso irmão Fernando Campos, o nosso finado irmão Carlos Alberto. Esses irmãos da Estrela do Oriente já trabalhavam naquela época para tentar fortificar as colunas, e hoje a loja Aurora do Amazonas está de pé. Tanto que eu sou representante legal dela na poderosa Assembleia Legislativa. Então, por isso, nessa sua jornada maçônica, na tua vida maçônica, tu passou como aprendiz, desenvolveu bastante, chegou a companheiro, chegou a mestre no grau 3, tem um esclarecimento gigantesco, né, sobre essa questão da maçonaria. E eu vejo também a interligação de outras lojas junto com a Estrela do Oriente, né? E você acha que foi um trabalho seu ou de um conjunto criado por você? Algumas pessoas, erroneamente, sem conhecer, acham que a Estrela do Oriente é a loja do Filipinho. E não existe isso. Eu não sou o central de dentro daquela loja. Não sou. Lá não existe o Filipinho, existem nós. Nós somos assim. Então, é claro que em algumas articulações, claro que às vezes eu posso até responder por elas, mas não existe o Filipinho fazer, existe a loja Estrela do Oriente estar presente nessas lojas. Então nós vamos, visitamos, chegamos muitas vezes, outros não chegam, né? Mas não sei se por falta de interesse, eu não sei se de fato não tem a verdadeira importância para as lojas que estão no interior. Eu sou apaixonado por isso, eu gosto de estar, e meus irmãos gostam de estar com a gente para poder viajar e brincar, e é o momento que nós estamos juntos. Os nossos momentos juntos são melhores. Meu irmão, você é um cara tão carismático, toda vez que eu converso com você é aprendizado novo. Eu gosto demais do Filipinho, você não sabe assim, mas foi um irmão
E quando eu cheguei no GOB, quem me apresentou ele foi o Paulo Vinícius. Sim, eu O lembro. Paulo Vinícius foi lá, me apresentou ele. Aí eu vi ele, que ele era todo certinho, andando ali, eu é todo estranho, pô. Só que quando eu fui conversar com ele, depois que eu fui conversar mesmo, comecei a intervisitar lojas. Eu agradeço as tuas palavras que você falou lá na JH, porque você vai ficar preso numa loja, porque você não vai visitar. Comecei a visitar suas lojas. E hoje, aonde eu ando, sinceramente, eu sempre me lembro do momento das tuas palavras. Agradeço muito essas palavras ali, palavras de conforto, porque eu estava querendo ou não chateado com a minha outra potência, vim para cá decepcionado, mas, vamos dizer, caminhos que servem que vai se desenvolvendo, né? Vamos lá finalizar esse bloco, daqui a pouco voltamos, tem mais entrevista com ele, Filipito. Nós vamos iniciar agora o segundo bloco com a mensagem, né, de queridos irmãos para o Filipinho. Você pode colocar aí, meu irmão, por gentileza? E depois você vai dar um retorno aí do que você achou, quem são essas pessoas para você, né, o significado desse pessoal, certo? Eu não quero ver show. Não quero ver show. Fala sobre o Felipe, irmão e amigo. Tem uma vida dedicada a fazer o bem ao próximo. Na vida profana, ele é assessor parlamentar da deputada Jaqueline. Adora fazer maçonaria no interior. É deputado estadual por Parintins. Bem visto e bem querido entre todos os seus irmãos, filho exemplar. Uma das outras atividades que exerce, visando sempre o bem-estar de amigos. O Felipe, meu irmão, tem um futuro garantido na maçonaria amazonense. Rapaz, velhinho Alexandrino. Velhinho não, sapientíssimo. Sapientíssimo, tem pelo menos 45 anos de ordem aí. Não, tem 50. Já? Vai 50 caminhar já? 50 anos. O que é que tu tem pra falar um pouco do sapientíssimo aí? O Alexandrino, ele é o meu mentor, o meu amigo, é o meu, vamos dizer assim, o meu pai maçônico. É a pessoa com quem eu divido minhas alegrias e frustrações. E ele tem um simbolismo muito grande para mim. Não vai. E quando eu vejo ele assim, Maneiro, eu poder pode cativar, Não pode? eu poder cativar esse carinho que ele tem, para mim é uma honra. É uma alegria muito grande. Ele sabe que ele tem um lugar muito especial no meu coração. Sempre, sempre, sempre vai ter. E tudo que eu sei hoje, tudo que eu consigo articular, eu devo a ele, porque ele é um grande articulador. O Alexandrino é uma mente brilhante, uma das mentes mais brilhantes que nós temos dentro da ordem. Embora não tenha essa vaidade de aparecer como muitos a gente vê por aí, né? E tem um bom oratório e tudo, o Alexandrino ele tem o poder do silêncio, da observação, mas quando ele fala, todo mundo se cala porque ele sabe que ele está certo. É verdade. Eu participei de uma sessão dele, o negócio foi sério, na sessão dele, ó. Já ouviu a expressão mente é livre de pensamento, de palavras também, a expressão 12 mosquitos no cu do bode? Que quer dizer que duas pessoas são próximas? É o Alexandrino e o Filipinho. Tem coisa que é só eles, entendeu? Acho que tem segredo e tal, porque são amigos, são mais do que irmãos, né? Mais do que amigo, irmão de fato. E é como ele falou, o Alexandrino pequenininho fica ali, escuta todo mundo, vai só anotando um papelzinho. E quando ele abre a boca, realmente ele tá cheio de certeza. É um conhecimento, uma sapiência muito grande. Sim, certo? é verdade. Meu irmão pode dar ali. Eu fiquei pensando agora aqui, o que ele anota naquele caderninho dele quando ele tá lá, ele tá só olhando. Eu já falei pra ele que ele tem que deixar no testamento dele aqueles escritos dele pra mim. Eu tenho também curiosidade, ele nunca me mostrou até hoje. Ele tá lá, ele tá olhando, ele olha de um por um, ele manda uma vez eu vi um homem bravo. Não queira ver ele bravo. Eu vi, ele tava apresentando uma apresentação lá, não sei o que foi.
Mas eu sei que foi atender o telefone lá e se ele pegasse o marido do venerável lá, eu acho que ia ter problema. Ele tá muito bravo. Mas o Sapientíssimo Alexandrino é um senhor... Tem a nossa admiração e respeito. Não, ele tem. Eu, de vez em quando eu vou com água, com vocês lá, eu vejo ele sentado no cantinho dele, faz questão de tacar turma. É isso que é bacana. Exato. A gente não tem... A maçonaria, ela envelheceu muito. Isso daí é verdade. Hoje nós temos um hall de pessoas idosas dentro da maçonaria. E nós nos preocupamos com o envelhecimento dos irmãos. Nós não separamos, nós não segregamos pessoas pela questão da idade. E isso assim, uma das coisas que o Alexandrino saiu candidato a vice numa chapa, né, na eleição passada, e eu via irmãos falando aquele velho, palavras assim chulas para se tratar do Alexandrino. E diversas vezes eu percebi que era orquestrado, é claro, pelo outro lado, vamos dizer assim, mas isso você vê que as pessoas não têm um respeito pela idade do outro, né? E, apesar do jogo político, eu entendo que tem seus vamos dizer, os seus métodos, embora não os reconheça, mas você destratar, você descredibilizar o outro pela uma questão do etarismo, tá aí, todo mundo dizia e falava, ficava perguntando, foi em lojas que a gente ia, o pessoal dizia, se o teu vice morrer, o que acontece? O Alexandre está de pé até hoje, né? E então assim, ele fala, né? ele vai durar muitos anos. Ele fala que ele vai falar com Deus, ele vai durar muito, eu espero mesmo que ele enterre todo mundo que falou que ele ia morrer. Rapaz, a pessoa tá assim, não quero participar de dela. É o meu desejo profundo. Pois é, meu irmão, mas não tem só ele não. Tem outras pessoas que mandaram uns vídeos aqui pra você. Ainda tem mais? Tem. Esse bloco foi Vocês querem me ver chorar, mas eu não consigo, viu? Eu me emociono, mas chorar não. Especialmente pelo nosso irmão aí emocionado. Rapaz, Com 3 pessoas assim, 3 colunas de vossa loja. Essa pessoa que vai ver o vídeo agora é uma pessoa muito especial. Conheci ele há pouco tempo, né? Quando eu frequentei a loja de vocês. Mas é uma pessoa sensata nas palavras. Coloca o vídeo dele aí, por favor, nosso irmão. Boa noite, meu irmão. Falar do irmão Felipe, sou suspeito, na realidade. Foi meu primeiro venerável, no decorrer do período. Confidente e conselheiro. E Felipito, como costumamos dizer, é aquele homem que não vê dificuldade, procura resolver, procura unir os irmãos. Aquele cara que dá o gás na loja, no ambiente externo, nas nossas confraternizações, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Quando ele está ausente, fica triste o ambiente. É aquele cara que dá o money, entende? Então, você de coração, e ele é meu amigo. Muito bom. Ó, nós estamos com um problema no cabo, mas isso não vai tirar o mérito do vídeo do meu irmão, não. Não tirou o mérito da mensagem, agora até eu. É bom você. Quer um lance? Eu tenho uma coisa comigo. Falando assim das palavras do Mike, e isso lembra muito o que eu sempre falei a vida toda. Eu quero ser, quando morrer, uma pessoa que não vai deixar mágoas, mas que vai deixar saudade. Eu sempre trabalhei a minha vida toda para que, embora às vezes eu sou muito enérgico, e sou também, sei ser duro quando é necessário, mas na minha vida, eu vim para criar laços de amizade. E eu não acredito quando as pessoas dizem assim, fulano é ruim. Não, eu gosto de pessoas difíceis, eu gosto de pessoas chatas, eu gosto de estar perto de gente assim, porque eu tenho certeza que de alguma forma eu consigo passar uma mensagem para elas, para que elas possam ser melhores. Eu sempre acreditei que eu tivesse esse poder. Eu acho que o único poder que eu tenho dentro de mim é poder transformar pessoas. E quando eu ouço isso, eu sei que eu estou no lugar certo, porque é muito difícil hoje você ser lembrado por pessoas, né? E quando você é lembrado, quando você é querido, quando você é preferido de alguém, isso mexe com a gente.
Quem não gostar de mim, eu sou o Brasil ame ou deixe, né? Dos anos 70. Ou ame ou deixe. Né? Então, assim, quem não me amar, não vai me amar nunca. Mas tenha certeza que vai me respeitar muito. Né? Então, assim, todo mundo pode até ouvir uma crítica, por exemplo, o Filipinho é desse jeito. Mas ele sabe fazer tal coisa. Mas ele, nesse ponto, ele é... Então, até quem me critica, às vezes tem que... me elogia de qualquer forma. Já teve essa experiência? Já, e muito. Eu ando com isso de vez em quando, que eu fico até pensando. O pessoal tá me criticando, aí às vezes eu penso assim, né? A pessoa quer estar no meu lugar. Porque... Qual é o motivo do cara estar criticando o outro? Eu sempre digo assim, quando a pessoa chega, não, mano, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele cresça mais. E o Mike, assim, pra mim é um dos irmãos que eu vi nascer dentro da ordem, vi crescer, desenvolver, e hoje é o nosso venerável, o nosso representante. Ele falou que foi o primeiro venerável. Tu fizeste a iniciação dele? Foi. A iniciação do Mike foi no dia, se eu errar, acho que é por questão de alguns diazinhos. Se eu não me engano, foi dia 2 de fevereiro. Ou 2 de fevereiro ou 4 de fevereiro, se eu não me engano. Mas a curiosidade, ele tinha cabelo nessa época? Ou foi 2 ou 4 ou 6 de fevereiro, alguma coisa assim. Mas ele não respondeu ainda. Ele tinha 2020. cabelo ou não? Vamos deixar sob malhete essa resposta. Felipe, tu tem quantos anos hoje? Eu atualmente tenho 34 anos, farei 35 em breve. Tu tem 34, relativamente jovem, 34. O Mike já é venerável e tu fez a iniciação dele, então tu foi venerável bem jovem pela primeira vez. Como que foi essa história aí? A primeira vez, eu acredito que eu tinha 27 anos. 27 já era venerável mestre. Eu sempre na minha vida ocupei cargos de liderança desde muito jovem. Né? Com 24 anos eu já era diretor de escola, passei 6 anos como diretor de escola. Depois fui ser gerente de distrito. Né? Isso eu agradeço a professora Jaqueline, a minha amiga professora Edilene, que foi a pessoa assim que olhou para mim e disse: você vai ser um líder, você tem perfil de liderança. E me trouxe para ser diretor de escola com 24 anos. Já era um desejo meu, né? Na verdade eu gosto de mandar, eu sou Mas assim, como eu falo, o poder para mim só vale se for para abrir portas. Sim. Né? Então assim, apesar de eu gostar de mandar, todo mundo pode falar, o Felipe gosta de ser os cargos, mas nunca pode dizer que eu não tenho a capacidade de administrar. Isso eu te digo com muita segurança. Né? Então, onde eu fui, eu gosto de melhorar as coisas. Eu fui diretor de uma escola que era a pior considerada na época do Rio Negro, e quando eu saí, deixei ela como uma das escolas referenciais daquela região. Né? Então, eu sempre tive essa possibilidade de ver problema, como o Mike disse, e transformar em solução. Muito bem, então tu já tens um perfil de líder na tua loja, já foi venerável. Nossa loja. Eu sou da mesma loja do Felipe, né? Porque aqui eu tenho que ser... imparcialidade, eu tô do outro lado da mesa. Vamos lá. Aqui você é neutro. Aqui eu sou neutro, você nossa loja. Mas vamos lá. Quando tu era mais jovem, tu era aquele cara, o líder, vamos fazer uma... eu era líder de turma, vamos fazer a... Tu era aquele cara que ia lá na diretoria, brigava, gerava uma revolução. Eu sempre fui muito talvez... Será que isso é insubordinado? Acho que... Revolucionário. Revolucionário. Eu vou substituir muito bem, revolucionário. Eu sempre tive esse espírito. Né? Então, quando tinha algum problema, eu ia lá para fazer a confusão e até que o problema resolvesse, eu não saía do pé, né? Então, eu tenho esse espírito. Eu fico perturbando a pobre da minha chefa, da minha amiga Jaqueline, que pena comigo, que eu fico no pé dela até ela resolver o problema. Então, assim, ela só deixa ela em paz quando ela resolve as coisas. Né? Então, eu sempre tive. E na escola não era diferente. Na escola eu era sempre o representante de turma, porque eu sempre fui muito dessa forma, né? De tentar resolver. Embora naquela época eu fosse muito tímido. Mas eu tinha... Tímido. Tá, você tinha acabado de falar, né? Embora eu fosse muito tímido, mas eu sempre usei termos que pudessem ser para tentar resolver, né? Claro, dentro da paz, né? Embora revoltado, revolucionário, mas sempre fui um articulador da paz. Daí eu não posso negar. Eu prezo muito por isso. Mas teve assim, algum ponto de inflexão que tu pensou, eu sou bom nisso. Se eu for nessa direção, porque nem todo mundo, querendo ou não, nasce assim pra ser um líder. Tem pessoas que se dão melhor. Tu teve esse pensamento ou foi algo natural pra ti? Eu acho que eu não me percebia líder.
Eu só me percebi quando essa minha Pressionado. amiga, professora Edilene Pinheiro, que hoje é secretária da capital, da SEDUC, né? Ela me chamou e disse: tu tens perfil de liderança, tu tens perfil para assumir uma escola. E eu só me descobri líder sendo líder. Então eu vi que eu podia fazer, e aí me despertou esse olhar. Até então eu não tinha. Então, tu acha que o líder ele é descoberto por outros e não uma Claro, coisa assim, com certeza. eu sou líder. A gente não mas se nomeia líder, Sim. né? Porque existe o chefe, que hoje Sim. eu vejo muitos chefes, né? Tem gente que é chefe, e esse modelo de chefe, eu mando e você obedece, não dá certo mais, né? Então eu acredito muito na liderança compartilhada. Por que as pessoas às vezes até dizem: o Felipinho é o que manda na loja? De forma nenhuma, como eu já disse, nossa liderança é compartilhada. Então não existe a figura representativa do venerável, mas não é ele que toma a decisão. E eu nunca fui desse jeito enquanto venerável, né? Então nós sentávamos, conversávamos e articulávamos juntos, né? Então eu acho que as pessoas só querem ser ouvidas. O líder, ele precisa saber ouvir. Se ele não souber ouvir, ele nunca vai ser um bom líder. Ele vai ser chefe, mas não vai ser líder, né? E pessoas, como eu falo, pessoas e gestões são duas coisas diferentes. Nós podemos ter a visão do venerável mestre como meu amigo, tal, mas a gestão dele é diferente, né? Então o cara, ele pode ser o teu melhor amigo, mas na hora de tomar decisões ele é chefe, ele não é gestor, né? Então são coisas totalmente distintas. E é isso que a gente tem que saber dividir. Por questão de liderança, né? Eu tenho uma visão dessa, que parte do militarismo. Lá existe o seguinte: são formados os líderes, né? Só que, como você acabou de mencionar, se a pessoa não tiver aquela capacidade para ser líder, será só mais um naquele grupo. Sim. Isso daí, se nós colocarmos hoje, que o mundo está tão rápido, é uma coisa que tu fica até surpreso, né? Antigamente, para você entender como funcionava, é uma coisa bem simples, né? Funcionava uma maçaneta de porta eletrônica ali, era difícil, você lia um manual e tal. As coisas hoje em 30 segundos, naquele vídeo de shorts, um corte, tu vai e tu aprende. É um negócio que está sendo rápido. Então a liderança, ela não vem, como eu sempre digo assim, a liderança ela não vem de uma rapidez, ela vem de um histórico. E foi o que tu mencionou aí. Uma pessoa viu a capacidade em cima de você, ela começou a te conduzir a ser um líder. E você abraçou isso. Porque tem pessoas que dizem: eu não quero isso pra mim não, aí vira as costas, quer viver naquele conforto. Tu não quer viver naquele conforto. Tem gente que fala: Deus me livre, já não, pensou? E até, por exemplo, quando você nega, eu acho muito honroso também, quando você nega uma liderança, isso também não é, porque vamos dizer assim, a pessoa pega uma liderança, é colocado lá como liderança, né, ou empurrado como liderança, e aí quando chega lá, não supre as expectativas, decepciona. Então quando a pessoa já nega, eu acho muito honrado isso também. É um sentimento muito maior, porque você deixa de prejudicar o outro. Agora, eu só fico triste quando a pessoa tem a liderança, tem a questão da gestão, mas não quer, né? E aí fica difícil. Questão de liderança. Porque hoje é difícil você ver, até mesmo no cenário político externo, né, no profano, eu digo que hoje é difícil você ver bons líderes. Nós já tivemos muitos grandes nomes dentro da política, né, mas pessoas com perfis de liderança, com poder de decisão, hoje eu não recordo de nenhum político assim que me venha que tenha aquele jeito de lidar, o carisma, sentir o calor das pessoas. Nosso mundo está carente de líderes. Eu queria mencionar que a questão de liderança, para um bom líder, ele tem que ter o mínimo, o básico de administração ali, para ele poder conduzir, começar a ter uma ideia. Porque não adianta tu ser o líder, tu reunir todo mundo, o pessoal vai esperar as tuas ordens. Tu já viu as histórias troianas antigas, né? Dos Espartas? Tinha um líder, mas os caras que não eram, os caras que eram liderados não tinham ideias, o que iria acontecer? Só ia para um abatedouro. Porque o cara, não, vamos lá matar aquela outra tribo lá. Quando chegava lá não tinha estratégia, não tinha nada. Não tem, né? Então, estratégia, planejamento são os aliados dos bons líderes. Né? Então, se você não tem, vamos dizer assim, um mínimo de planejamento, isso daí vai ser desastroso. Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, né? Então... Agora nós estamos falando de líder e de administração.
Então esse cara que vai aparecer no vídeo agora aqui, você vai falar dele então. Pode colocar aí. Meu irmão, dá um ajustezinho nesse cabo aí, que ele tá. Isso, segura aí que eu acho. Vamos lá. Vai lá, pode. No ao vivo fica mais difícil, né? É complicado, sempre tem um problema, mas vamos lá. Vamos lá. E esse cidadão aí? Eu acho. Ah, sobre o Felipe. Não é esse não, calma, já falamos, já. É outro. É o outro. É isso aí, esse mesmo. É aquele homem lá, volte lá. Vamos lá. Falar do meu irmão, do meu venerável mestre honorário, daquela pessoa que me orienta, que me Poxa vida, não. Vamos ter que dar uma pausa aqui. Felipe. Dá uma pausa aí rapidinho do vídeo dele. Vamos colocar ele no terceiro bloco pro senhor. Perfeito. Mas ele vai ter que sair. Vamos fechar aqui esse bloco. Dá uma pausa nisso aí, Paulo, por favor. Vamos fechar esse bloco para nós ajustarmos tecnicamente alguma coisa aqui. E logo estamos voltando, tá bom? Um abraço. Um, dois, três. Falar do meu irmão, do meu venerável mestre honorário, daquela pessoa que me orienta, que me auxilia na maçonaria, que é o meu irmão Felipe, é muito fácil. Nós nos conhecemos em 2019 e a partir daí nós estabelecemos uma relação maçônica, uma relação pessoal, e todas as vezes que eu precisei da mão amiga do meu irmão Felipe, ele sempre esteve presente, seja na loja, fora da loja, mas principalmente dentro da maçonaria. Por alguns caminhos que eu trilhei, sempre o irmão Felipe esteve ao meu lado. Assim foi quando eu resolvi ir para os graus superiores, para os filosóficos, ele esteve comigo. Quando eu decidi que gostaria de trilhar os caminhos da Câmara Estadual, como deputado estadual maçônico, foi o meu irmão Felipe que esteve do meu lado, me auxiliando, me orientando. Fui secretário estadual do Golban, também tive a orientação do meu irmão Felipe para seguir esse caminho, e todos os cargos que eu ocupei dentro da loja nesses últimos 6 anos, ele esteve ao meu lado. Então, para o meu irmão Felipe, eu só tenho palavras de gratidão, palavras de amor e palavras de carinho. E aí, meu irmão, o que você acha das palavras desse rapaz aí que vai ser pra você? Nosso irmão Claudinei, ele é um irmão muito especial para mim. Quando ele chegou aqui em Manaus, ele é genro de um grande amigo meu, já falecido, nosso saudoso irmão Nelson Brelati, um irmão que eu tive um contato muito grande durante as visitas para o interior, né? Um irmão que sempre nos acolheu, nos recebeu e fazia os graus filosóficos junto comigo. E ele me apresentou o Claudinei. E a nossa amizade era... conheci o Claudinei e tudo, e nós nos tornamos mais próximos quando ele se mudou para cá. E daí é uma parceria que realmente é uma amizade muito profunda, de quando um precisa do outro, a gente se ajuda e vê o que o outro está precisando, o que pode ajudar para facilitar, e a gente está todo tempo correndo. Né? Mas a hora que qualquer um precise, nós estamos ali um do lado do outro. Né? Então nós criamos laços. O laço que eu tenho com o Claudinei é um laço muito forte mesmo, de irmãos mesmo. E realmente é difícil na vida você ter uma construção com pessoas diferentes, né? Pessoas que eram totalmente desconhecidas se unirem de uma forma como eu me uni ao Claudinei. Isso é uma lágrima até.
Eu não choro, eu me emociono, mas eu não choro. Sim. Ele disse que não chora. Eu vou pegar os vídeos do dia da homenagem dele, vamos colocar em anexo. É bom você ver pessoas assim que gostem de você, né? Isso a gente guarda pra vida, essas pessoas. Nós estávamos falando agora de administração, nós estávamos falando de liderança, e esse vídeo do Claudinei ele ficou para marcar esse último momento dessa conversa que nós estávamos, né? Porque ele é um líder, ele é um bom administrador, um excelente irmão. E ele é um cara que ele trata todos os irmãos iguais. Não trata com diferença, não é aquela pessoa que é arrogante, não é inflado, não. É uma pessoa tranquila. Sempre. Eu não consigo imaginar ele bravo. O Claudinei, eu nunca vi, eu também não consigo imaginar. Não consigo, é uma pessoa gente fina mesmo. É difícil, né? É difícil. Ele é uma pessoa ímpar, com certeza. Mas o ser humano é assim, né? Não tem aquele momento que ele fica com raiva, mas ele fica com raiva. Meu irmão, mas vem cá. Sei que a conversa está muito gostosa, está muito elegante, está indo no caminho bom. Mas chegou um boato aqui que tu é pré-candidato. Sim. Meu nome está à disposição da ordem e como até mencionei, esse período agora seria o período das pré-candidaturas, né? É o momento em que os irmãos eles fazem essas articulações, né? Conversam entre si. E eu coloquei o meu nome, decidi esse ano, né? Através da loja Estrela do Oriente, não fui eu que coloquei isso, não é uma ideia minha, mas os nossos irmãos pensam nessa possibilidade de tentar levar o que nós fizemos juntos na loja Estrela do Oriente para dentro do Grande Oriente do Brasil Amazonas. Entendi. E hoje estou pré-candidato. Uma aliança, né, possível. Estamos conversando com o nosso irmão Quirino. Já ouvi falar dessa história, estão conversando, estão namorando, já É um aí namoro, é um namoro. O antigo presidente falava, estamos num relacionamento aí político, Claro. né? Uma possível aliança, meu irmão. Com certeza, e o Quirino sempre foi uma pessoa muito querida por mim. Sei que eu também faço parte da estima dele. E nós estamos aí com um projeto, né, para o futuro. E se a população maçônica assim quiser, com certeza vai ser um trabalho diferenciado. Responde pra gente, é uma paquera ou é um namoro já mais sério, essa possibilidade? Tá ficando sério? Tá ficando sério, já vai pro noivado. Não, tá sério. O casamento só acontece na época do pleito, né? Mas já é um noivado, pode-se dizer assim. O comandante de uma potência, né? Podemos dizer assim, o comandante de uma potência é uma pessoa que ela vai estar responsável por diversos irmãos da potência desde o início até o final, não digo do início do nascimento até a morte em si, né? Uhum. E a tua visão assim, por que tu quer tanto buscar isso? Hoje eu sinto eu tenho um sentimento de pertencimento muito grande com os meus irmãos. Eu tenho um sentimento de pertencimento, um sentimento de estar junto. E hoje eu vejo a maçonaria muito dividida, né? Eu vejo a ordem muito dividida em alguns momentos. Então isso me incomoda perceber que nós estamos, vamos dizer assim, cada vez mais longe um do outro. Não existe um sentimento de grupo, não existe um sentimento de pertencimento. E então cada vez mais as lojas construindo pontes uma das outras, né? Lojas com afastamento, e eu não acho isso viável. Eu quero trabalhar pelo fortalecimento, né? Se assim for da vontade do povo maçônico, trabalhar pelo seu fortalecimento, pelo seu crescimento. Porque quando eu vim para a ordem, quando eu iniciei, nós éramos mais ou menos 650 irmãos a 700. Hoje, 14 anos depois, nós continuamos com o mesmo número aproximado. Então, o que nós crescemos durante esses 14 anos? Até que eu sei desses números caíram, né, meu irmão? Um pouco, né? Sim, bastante. Teve um irmão recentemente que estava lá no GOB, é do GOB, desculpa. Ele estava na loja e ele falou que o número caiu bastante, né? E eu fiquei até surpreso, porque eu pensei que esse número era mais expansivo e ele caiu. Uhum. Mas por que será ele caiu? Pois é. E aí a gente começa a ver, por exemplo, eu entro muito no assunto do progressismo maçônico. Nós falamos de progresso, mas será que nós estamos preparados para o progresso? Então, assim, existem muitas polêmicas em relação a o que pode e o que não pode sobre a maçonaria, né? Isso é um assunto aí que
que sempre tem essas falácias e tudo, e eu vejo o que é veiculado muito por aí, é que não pode falar sobre certas coisas, mas o que a gente tem para esconder? Claro, que cautela, isso é muito bom, mas assim, eu acredito que a gente pode melhorar o nosso ambiente, mostrando para a população maçônica que nós somos capazes, que nós somos filântropos, que nós podemos trabalhar pelo engrandecimento da sociedade. Já pensou se pelo nosso modelo de livres e bons costumes, com o pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade, nós tivéssemos políticos com essa posição? Muitas vezes o que acontece é que a ordem não está, não digo a ordem, mas digo pessoas, não estão preparando outras pessoas para serem inseridas na sociedade. E pelo contrário, nós estamos fechando cada vez as portas para que outros possam entrar. E será que todo mundo nasce pronto para ser maçom ou a gente precisa lapidar? Será que não está faltando da nossa parte também lapidar o outro? Então, reconstruir uma imagem de amizade, paz, prosperidade, nós precisamos ter. Então eu acho que falta um pouco isso e a gente vai trabalhar para tentar modificar, para tentar, vamos dizer assim, sensibilizar, porque conscientizar, ninguém conscientiza ninguém, mas tentar pelo menos sensibilizar os irmãos que não é o caminho de fechar suas portas, se fechar em grupos, que vai fazer o crescimento da ordem, mas sim um pensamento de união entre todos. Nós estávamos conversando naquele bloco, agora há pouco, sobre a quantidade de mestres, um bom mestre, quando ele se forma, né? Eu tenho uma opinião que eu queria mencionar nesse bloco contigo sobre uma situação. Para ser um bom mestre, como o meu velho tutor, mentor, que é o Lúcio Romero, ele fala, para ser um bom companheiro, você tem que ser um bom aprendiz. E para ser um bom mestre, você tem que ser um bom aprendiz e um bom companheiro. Aí o que acontece? Quando a pessoa ela busca a plenitude, ela consegue a plenitude maçônica, qual é a sua próxima obrigação dali? É começar a desenvolver dentro da loja, começar a fazer a loja crescer. Mas acontece algo que nós conversamos agora aqui. Se uma loja não tem algo atrativo para aquele irmão estar lá dentro, o que acontece? A invasão. Exato. Eu atribuo o enfraquecimento das lojas, embora assim, eu vejo um discurso separado da prática, né? Em muitos ambientes que eu vejo. Fala-se em crescimento, etc. e tal, mas a própria loja não permite esse crescimento. Quando tem um aprendiz que se destaca, um companheiro que se destaca, a loja começa a cortar. Então, assim, como é que a gente faz? Será que realmente o aprendiz ele é uma folha em branco? Ele chega dentro da ordem como uma folha em branco? Onde ele só pode captar informação, ele não tem nada a agregar, nada a falar, né? Então, assim, não pode se colocar, nós não somos uma folha em branco. Todo mundo chega, a tua experiência que tu entra, tu pode levar para dentro do crescimento. E é isso que é saber valorizar. Eu penso que esse pensamento que nós construímos lá dentro da loja Estrela do Oriente é o pensamento libertário, né? A escola Estrela do Oriente é uma escola de líderes, a loja Estrela do Oriente é uma escola de líderes, né? Então, por quê? A gente dá essa liberdade para que os aprendizes possam ter sua própria opinião, somar com a gente. O que nos difere é a questão do voto, mas o aprendiz ele não está ali só para ouvir, ficar calado, ou o companheiro não está ali só para ficar calado, e ele soma junto com a gente. Então, a partir do momento que eu venho para um espaço onde eu não tenho poder de fala, eu não tenho poder de decisão, e eu não tenho poder de somar com os outros, o que eu estou fazendo ali? Para que eu estou nessa loja? Para que eu estou nessa ordem? Né? Então, o atrativo, a nossa peneira, já começa ali. Né? Aí é por isso que eu digo assim, eu acompanhei, desde aquela nossa conversa que nós tivemos ali no Tacá, você me convidou para ir para sua loja, eu fui lá visitar, e daí eu comecei uma trajetória de visita em diversas lojas. Sim. Sim, o que você mencionou agora aqui é um negócio bem sério. Tem lojas que eu aprendi ali, cara, é um aprendiz que eu digo porque eu passei por aprendizado. É o cara calado. Aí o cara vai para aquele tipo de estudo que eu sempre bato na tecla. E como você é pré-candidato ao grau-mestrado, eu tenho certeza,
que a Secretaria de Educação Maçônica, que vai ter que existir uma ali, colocar algo para puxar realmente o aprendizado, para inserir o aprendizado no aprendiz, no companheiro, até mesmo no mestre. O aprendiz que iniciou, gostar da sua loja, brigar pela sua loja, passar aquele um ano lá desenvolvendo os 6 meses, uma etapa, outros 6 meses, outra etapa, vai para o companheiro já desenvolvendo, se preparando para ser um bom mestre. O cara chegar lá na frente e saber o que ele está fazendo. Não chegar, eu não vou desmerecer nenhum mestre aqui, jamais isso aqui, mas não chegar e ficar pensando, o que eu vou fazer hoje? Exato, exato. O improviso é o primeiro passo do fracasso. Né? Então, quando você vai para a loja para improvisar, você não está cumprindo a tua responsabilidade como mestre, né? Que é de instruir. Então, ali não dá para você fazer o caqueado, vamos dizer assim, e brincar de ensinar. Ou você ensina, ou você não torna a loja interessante. Uma loja que não tem aprendizado não sai do lugar. Como você tinha mencionado uma vez numa conversa comigo, eu vi o recente mestre da loja de vocês exaltado, né? Eu vi aqueles irmãos do aprendiz, quando eu comecei a visitar lá. E os caras são dedicados. Saiu o companheiro dedicado, saiu o mestre e são dedicados. Não teve mais razão. Então, uma administração perfeita da sua parte, da parte do Claudinei, da parte do Mike, que vai acompanhar ainda dali o próximo venerado mestre. Mas sabe o que é isso? Lembra o que ele falou? Aprendiz companheiro, não tem voz? Quando você tem uma criança que ela fala muito, é muito ativa e menino, cala a boca. Tá doutrinando ela a ser calada quando crescer, ser uma pessoa tímida. Se tu instiga ela a falar, tu tá criando uma pessoa comunicativa. Então o aprendiz, para ele ser um bom mestre, que nem tu falou, ele começa um bom aprendiz. Então ele aprende a questionar ali. Ele aprende a trazer proposta, a somar. Que nem ele falou, não tem direito ao voto em algumas situações. Sim. Certo? Mas ele vai saber articular. E é isso que precisa. A maçonaria da progressista, não está ensinando novo ali, tem uma liberdade de pensamento. Então isso vai desde o nascimento. Porque o aprendiz, de certa forma, ele acabou de nascer. Se tu corta as asinhas dele, ele vai crescer com aquilo. E ele vai levar na trajetória maçônica dele. Sim, então sim. É isso que a gente tem que combater. Tu tem um pensamento muito progressista e eu vou fazer uma pergunta no final desse bloco que ele vai saber responder, mas eu vou já deixar a pergunta que ele vai pensando. Inclusive tu já fez uma palestra do tipo. O pessoal faz muita palestra desmistificando a maçonaria. Eu queria que tu deixasse no final uma mensagem pro pessoal que acha que a gente é do capeta, que não sei o quê. A gente daí fala, que a gente já faz uns cultos, não sei o quê. Queria que tu deixasse uma mensagem para abrir o pensamento. Certo? A gente não tá aqui para doutrinar ninguém, a gente tem um livre pensamento. Então, deixasse no final essa mensagem aí pro pessoal. Olha, a gente não faz nada errado não, a gente é super... mas até isso, por exemplo, se a gente for consolidar isso, esse segredo, esse pacto de silêncio que existe dentro da maçonaria, que mistifica, que justamente dá base para esses tipos de pensamento. Então, quando eu não sei o que acontece, quando eu não sei o que cria base para qualquer coisa. Então, assim, quando a gente diz assim, você não pode colocar, por exemplo, a loja, a ordem numa posição de ser questionada, etc. Bom, então vamos apresentar para o mundo o que é a maçonaria. Vamos apresentar para o mundo. Vamos mostrar quem nós somos e para quem nós viemos. Nós não estamos ali para conspirar com os governos, nós não estamos ali para fazer lobby, Illuminati, etc. Até porque eles já foram exterminados no século XVIII, então não se fala, né, dos Illuminati. Então, assim, quando você fica nesse pacto medíocre do silêncio, né? Isso até os velhinhos eu acho que devem estar se remoendo agora quando eu estou falando sobre isso. Mas isso é natural, mas o meu pensamento acompanha a minha idade e meu tempo. Mas quando você faz esse pacto silencioso, você ajuda a colocar o bode dentro da maçonaria, você ajuda a colocar esse ser sem luz, que é o demônio dentro da maçonaria. Então, cara, vamos parar com isso, vamos mudar o pensamento, vamos mudar isso. Hoje nós estamos falando aqui de maçonaria. Nós estamos numa situação que eu deixo claro, que até o mestre, que eu admiro demais ele, o Azamor, que ele mencionou uma situação uma vez assim, o que adianta você falar com uma pessoa profana, uma pessoa civil, sobre maçonaria, se ela nunca viu?
o que acontece. Eu só posso falar, confirmar algo se eu ver. Igualmente nos outros graus filosóficos. Eu não sei o que acontece lá. E eles não são secretos. Mas eu não sei o que acontece porque eu nunca vi. Sim. Ah, mas eu vi na internet, tá. Eu vi supostamente na internet. Mas aí também a gente entra num outro campo, por exemplo. Eu vou chamar alguém para ir para a maçonaria. Aí eu não vou dizer o que ela é. Eu não vou dizer o que eles fazem. Eu não vou dizer qual é o pensamento. Eu não vou dizer para que serve. Vou iniciar isso para quê? A pessoa chega... Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu vou. Eu digo, só para... Bom, pera lá. Eu acho que a gente é muito corajoso, né? Não, chega quando iniciou, nós fomos muito corajosos, porque a gente vai iniciar em algo quando a gente não sabe, porque hoje, na época que pelo menos eu iniciei, não se conversava sobre maçonaria como nós estamos fazendo aqui. Hoje já é muito mais aberto do que claro, há 14 e tem que anos ser, claro, e tem que ser, entendeu? Então, naquela época, nós éramos muito corajosos, né? Então, assim, para que eu vou, o que é interessante eu estar na ordem? É para fazer o bem? Então, mostre o bem que ela faz. É para criar pensamentos, criar, por exemplo, uma linha de raciocínio, pensamento, postura, ser de bons costumes. Então, vamos mostrar. Qual é o mal nisso? Mostrando de uma forma, respeitando nossa ritualística. Claro, aí já é um outro campo, né? Porque quando nós comentamos aqui mostrar, tal, tem pessoas que entendem, os caras querem mostrar tudo. Não, não é isso. Nós estamos mostrando a filantropia, nós estamos mostrando que é deficiente. Divulgar, falar bem da ordem, como nós falamos aqui. Hoje nós passamos esse período todo falando bem da ordem, levantando onde estão as fraquezas, isso não é mal. Onde quando você aponta, faz um apontamento sobre a fraqueza, você não está falando mal da ordem, você está reconhecendo vamos dizer assim, você está reconhecendo uma fragilidade que pode ser corrigida, né? Então quando a gente fala de maçonaria, é diferente de você falar sobre objetos, falar sobre templos, etc. Isso é diferente. Maçonaria, ela precisa ser divulgada, precisa ser ingerida dentro da sociedade, precisa ser desmistificada. Para desmistificar o que o pessoal apresenta hoje, de nós ainda, da população do século III ainda, com aquela história do demônio, essas coisas. Isso não tem nada a ver. Quando o maçom é rico, isso procede? Não, eu já tô há 14 anos buscando essa riqueza. Rapaz. Tô querendo ficar rico, mas até hoje tá difícil. Quando iniciar, recebe uma maleta com 200 mil reais. Eu quero achar minha maleta. É engraçado, porque, por exemplo, até mesmo dentro da própria ordem, quando a gente fala assim, o maçom tem que ser rico. Ou então, por exemplo, aí até mesmo dentro do nosso pensamento, tem pessoas que ainda acreditam, por exemplo, o grão-mestre que for ser eleito tem que ter muito dinheiro, né? Porque tem que ser não sei o que, postura. Então, parem. Se a maçonaria é para todos, não existe esse negócio de tem que ter dinheiro para poder ser grão-mestre, tem dinheiro para poder... Não, você tem que ter a credibilidade de fazer a diferença, né? Então acho que dinheiro não é tudo. Eu vou fazer até uma piada que o Falcão dizia, dinheiro não é tudo, mas é 100%, né? Mas não é isso. Mas é fundamental você ter recursos, claro, isso é natural, mas não é tudo, né? Você pode fazer maçonaria com pouco também, você transformando. Agora é claro, os extremamente pobres não podem entrar, né? Até porque a gente precisa de recursos, precisa se unir para fazer filantropia e tudo isso realmente precisa ter a questão material. Na verdade, mas a maçonaria não dá, a gente paga para estar lá, não dá dinheiro pra gente. Nós nossa comida, as nossas ações sociais sai do bolso dos irmãos. Com certeza. Meu irmão, eu queria estender bastante essa nossa conversa, porque quando eu começo a conversar contigo parece que o horário passa rápido. Eu não sei o que acontece. Mas assim, eu vou fazer uma outra chamada para você, mas agora eu quero que no período de eleição, quero ver você e seu Rubens Verbal sentado aí. Eu chamo o nome dele de Quirina e não gostou. Quirina é Rubens Verbal? Claro que hoje, nesse período, é somente uma conversa e tudo. Essa questão do pré-eleitoral, são as conversas que vão surgindo pelos corredores, né? Mas sim, claro, quando for no período certo, a gente teria maior prazer em estar aqui com você. Novamente, eu agradeço o podcast por dar esse espaço, por poder ouvir a gente, isso é muito importante. Saber como a gente pensa, como o outro pensa, né? Porque às vezes a gente é julgado, quem é Filipinho, quem é Quirino, quem é Jonathan, quem é dos
vamos dizer assim, as lideranças que existem dentro da maçonaria, eu acho que tem que ter esse espaço, essa abertura. Eu ainda vou propor que você seja o primeiro a criar um debate de candidatos a grão-mestre e candidatos a adjuntos. Olha, seria interessante. Eu proponho e quero participar e quero estar nesse debate. Seria interessante isso aí, nós tínhamos que conversar, né, com o Tribunal Eleitoral Maçônico, mas eu acho que não teria nenhum empecilho. Não há. Isso aí é uma boa conversa. Eu sou favorável que possa ser elaborada as perguntas, é claro, com imparcialidade, né? Porque o espaço, eu por mim, queria concorrer com 20 chapas. Eu acho que as pessoas, quem tiver vontade de sair, tem que sair mesmo. Faça um chamamento, se você está pensando hoje em querer ser candidato no futuro ao grão-mestre, saia, você tem que sair. Não, se alguém vier dizer para você que você não pode sair, não concorde com isso. Você tem a oportunidade, acho que todos têm que ter a oportunidade de concorrer. A maçonaria não pertence a grupos, como eu disse. A maçonaria, ela é para todos. Então, se você tiver vontade, faça. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para tirar dúvida desse rapaz aqui, que ele não tenha coragem. Para concorrer ao grão-mestrado, você precisa ser instalado ou não? Pelo regulamento, rapidamente, eu vejo que não. Não necessariamente, mas é de bom tom que ele seja instalado, né? Porque, por exemplo, vai que numa necessidade de ser instalado, o grão-mestre tem que sair porque ele não é instalado. Não, mas no regulamento que eu vi, mostra lá quando que ele vai ser... ele é instalado automaticamente. Ele e o adjunto eles são instalados, mas assim, acho que a primeira base de administração que você deve ter deve ser dentro da sua loja. Você olha para a loja do candidato e veja como ela está. Então, assim, veja primeiro como ela está, se ela é boa, tudo bem. Dos candidatos, até porque são dois, você não pode ter uma régua. Veja como ela era na administração dele. E eu acho que tem que olhar muito para a administração daquele candidato, como ela é durante o seu período. Então, isso faz uma diferença, porque, por exemplo, se você eu tenho um crescimento exponencial dentro da tua gestão, isso é bom. Agora, se a loja não cresceu, se a loja... é claro que outras gestões vieram, isso daí pode mudar, mas é bom observar como ele administra uma loja. Então, se a pessoa nunca administrou nenhuma loja, como é que ela vai administrar várias lojas? Isso não descredibilizando ninguém que tenha vontade, que tenha esse desejo, mas eu acho que é um princípio básico de você pelo menos não ser mestre talado, de você ter sido venerável. Porque tem gente que entra só para ser mestre talado, mas se você foi realmente um legítimo venerável, é bom você passar por esse crivo. Rapaz, o nosso horário está chegando, daqui a pouco temos loja. Eu estou visitando loja hoje, não sei aonde. Estrela do Oriente está de portas abertas toda quinta-feira. Mas eu não vou fazer 20 horas. Eu não vou fazer propaganda de loja, não. Mandando um abraço a todos os meus irmãos que compartilharam desse momento de estarem aqui assistindo a nossa entrevista com o nosso irmão Felipe. Você vai deixar alguma mensagem, meu irmão, para todos aí? Eu vou deixar uma mensagem para que as pessoas possam pensar sempre sobre o melhor da ordem. Você que assiste, que está vendo aí de casa, você que é maçom e que não é maçom também, a ordem ela nos dá a possibilidade de discutir sobre o livre pensamento e eu acho que é isso. Nós precisamos realmente ter pessoas que tenham engajamento e tenham a coragem de estar conosco, porque eu digo coragem porque fazer o bem, trabalhar pelo bem do outro não é fácil. Às vezes você vai ter que mortificar certas coisas do teu desejo para servir ao outro. Então quem não está preparado para servir não serve para viver na maçonaria. Então tá certo. E mandando um abraço que o venerável do Mestre dos Maltes está chateado com você. Eu faltei a última sessão realmente, mas eu estarei lá. No próximo evento pode me convidar. Realmente é porque é um ano muito de muito trabalho para mim. Então, mas tenho certeza que no próximo encontro estarei lá. Mas você vai estar lá, você vai estar sendo obrigado. Tá amarrado pelo vídeo. Já se comprometeu. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.